Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu costumava jogar bola com os meus amigos todo sábado. Nosso horário, geralmente na cancha, era das 5 às 6 horas da tarde. Depois a gente ficava ali tomando cerveja, batendo papo, ou de repente assistindo ao jogo da outra turma. Era raro chegar em casa antes das 10h30, 11 horas da noite. No começo minha mulher não gostava muito, brigava comigo, mas depois acabou se acostumando. Até porque ela sabia que eu não fazia nada de errado. E de mais a mais, era a minha única diversão, o único momento de lazer que eu tinha na vida. Aconteceu que naquele sábado, apesar de não estar atrasado, eu saí assim meio apressado e acabei esquecendo a mochila com o material esportivo em casa. Assim que cheguei na cancha, fui procurar e não estava no carro. Como ainda tinha um tempinho e a cancha não ficava muito longe, fui buscar. Só que assim que cheguei à rua de casa, bem na esquina, me deparei com uma cena que me deixou sem saber o que pensar. Eu estava assim a uns, 50 metros de distância de casa e tinha um carro preto ali parado. Um carro preto ali, parado assim nas imediações da casa. E foi então que eu vi uma mulher caminhando na calçada, vindo na minha direção. Ela se aproximou, parou do lado do carro e acabou entrando. Eu estava ali parado no sinaleiro e vi a cena toda. Bom, até aí tudo bem. Estaria tudo certo se essa mulher em questão não fosse a Josilene, ninguém menos do que a minha esposa. Dali da esquina, eu a reconheci no mesmo instante. Aliás, nem sei como ela não me viu, ou não viu o meu carro, porque eu não estava longe. Numa fração de segundo, pensei, o que ele está vendo? Por que a Josilene está entrando naquele carro? Por sorte, o sinal abriu e eu acelerei. E parei bem atrás daquele carro e antes que ele arrancasse, saí e me aproximei da janela no lado do passageiro. Já cheguei de voz alterada. Josilene, o que está acontecendo aqui? O que você está fazendo aí? Quem é esse cara? Apesar do meu nervosismo, deu para notar que ela ficou assustada. Perdeu até a cor. Aliás, o sujeito também ficou me olhando com uma cara de susto. Foi então que, com a voz sumida, nitidamente assustada, ela falou: calma, Arnaldo, calma. Não é o que você está pensando. Eu chamei um carro de aplicativo para ir até a casa da minha mãe. Carro de aplicativo? Você não queria que eu fosse lá a pé, né? Olha, eu fiquei encarando aquele sujeito. Ele, na verdade, mal olhava para mim. Ficou ali disfarçando, olhando para fora. Até que eu falei: desce. Eu levo você lá na tua mãe. Mas agora eu já chamei o carro. Eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Não tem problema. Eu pago. Desce do carro agora. Olha, eu achei aquilo muito esquisito. Tinha alguma coisa muito mal explicada naquela história, mas tinha mesmo. Para começar, por que é que ela tinha chamado o carro de aplicativo e o motorista estava esperando ali na esquina e não lá na frente de casa? E outra, se estava pensando em ir na casa da mãe, por que não me pediu carona antes que eu fosse lá para a cancha? Ela não tinha falado nada que ia para lá. Sabe, na hora que eu saí, ele deu um beijo, assim, para ir pro jogo, ela nem comentou que queria ir na casa da mãe. Olha, mesmo não querendo, fiquei muito, mas muito desconfiado. E quem no meu lugar não ficaria, meu Deus? Principalmente por conta do nervosismo dela.
Ela ficou assustadíssima quando me viu ali do lado do carro. Diante da minha insistência, ela se virou assim para o motorista, perguntou quanto devia, no que ele falou que não era nada, já que nem tinha feito corrida nenhuma, né? Ela desceu do carro, entrou no meu carro, só que com aquela cara que já dizia tudo. E assim que entrei também, ela se virou para mim com aquela cara feia. Que papelão foi esse, hein, Arnaldo? Você precisava me fazer passar por essa vergonha? Não falei nada. Apenas liguei o carro e arranquei. Fomos, na verdade, sem trocar uma palavra. Ela ficou o tempo todo olhando pela janela, o semblante fechado, no mais completo silêncio. Eu não sei explicar, mas fiquei com aquele pressentimento de que aquele episódio não tinha terminado ainda. Tava esquisito demais. Acabei deixando minha mulher na frente da casa da minha sogra. Esperei até que ela entrasse e só então arranquei. Juro. Perdi a vontade até de jogar bola. Mas acabei passando em casa, peguei a mochila e mesmo assim fui até a cancha. Fiquei o tempo todo com aquela cisma na cabeça. E como não ficaria, meu Deus? Aquilo não saiu da minha cabeça. E aquele aperto no peito também não aliviou. Nem consegui me concentrar no jogo. Como eu já disse depois, eu costumava ficar ali tomando cerveja, conversando com o pessoal, mas acabei indo embora direto. Fiquei tão perturbado que passei na casa da minha sogra para buscar minha mulher. Para minha surpresa, no entanto, assim que me recebeu na porta, a dona Marli falou que a filha já tinha ido embora. Tinha ficado só um pouquinho ali e voltado para casa. Mas como assim? Ela falou que... Aí eu pergunto, não é para ficar com a cabeça cheia de mau pensamento? Eu encontro minha mulher entrando num carro, diz ela que era carro de aplicativo, e quando eu pergunto o que ela está fazendo naquele carro, ela fala que ia na casa da sogra. Não fazia mais do que 40, 50 minutos que eu tinha saído de casa, de maneira que, se ela quisesse mesmo ir até a casa da mãe, poderia muito bem ter me pedido carona, mas não pediu. Aí daquele rolo todo, eu a levo até a casa da minha sogra, da mãe dela. Aí quando volto para buscá-la, a velha diz que ela já foi embora, que só tinha ficado ali não mais do que meia hora. Aí eu pergunto, não é para ficar cismado? Principalmente porque fui para casa e adivinha? Ela não estava. Liguei, ela não atendia. Mas como insisti, em vez de atender, ela apenas mandou uma mensagem. Falou que estava na casa da Cida, uma prima, e que dali a pouco estaria indo embora de volta. Falei que ia buscá-la, mas ela disse que não precisava. Já estava indo, iria a pé mesmo, porque a casa não ficava longe. Olha, eu até peguei a chave do carro para ir até lá. Mas no fim acabei desistindo. Até que dali meia hora ela chegou. Com a mesma cara fechada. Como se eu estivesse lhe devendo alguma coisa. Não me cumprimentou. Não me dirigiu a palavra. Simplesmente entrou e foi pro quarto. E dali não saiu mais. Eu ainda caí na besteira de perguntar se ela não ia preparar o meu jantar. E ela mandou que eu fosse até a esquina comer um cachorro quente. Olha, a verdade é que a gente não andava combinando muito bem nos últimos tempos. Mas nunca tínhamos chegado a esse ponto. Não que a gente andasse brigando ou discutindo. Não era exatamente isso. Mas eu sentia que nosso casamento estava estremecido. Sabe, não tinha emoção.
não tinha tesão, principalmente da parte dela. Minha mulher estava diferente. Sabe quando a pessoa fica pensando no ontem? Entendeu? Meio sem assunto, olhando para nada. Olha, nem de longe parecíamos aquele mesmo casal de antes, lá no começo. Até então, eu não tinha dado assim muita importância. Pensei que fosse uma fase. Mas depois daquele sábado e de tudo que aconteceu ali, sei lá. Eu achei que andava me distraindo demais. Porque mulher é assim, né? A gente vai dando distância, pessoa vai tendo uma atitude aqui, outra ali. Quando você se dá conta, mulher é bicho muito ligeiro. Aliás, foi a partir daquele sábado que tudo desandou. Para se ter uma ideia, eu tentei até tirar da cabeça aquele episódio. E tentei até me aproximar, me acertar com ela. Na hora de deitar, por exemplo, me aproximei dela na cama, tentei lhe fazer um carinho, mas quanto mais eu me aproximava, mais ela se encolhia e ia para a beiradinha da cama. Eu ia me aproximando e ela se afastava. Até que chegou num ponto que me deu um empurrão. Sai, Arnaldo, desencosta, me deixa dormir. Nossa, Joselene, o que está acontecendo, hein? Está acontecendo nada, só não estou afim. Eu nunca tinha vivido uma situação dessa. Ela nunca tinha se negado a fazer amor comigo. Mesmo quando estava indisposta, não tinha o costume de me tratar daquele jeito na cama. E a verdade é que essa noite eu custei a pegar no sono. Fiquei ali, olhando para o teto, na penumbra do quarto, pensando, refletindo. Só eu sei as coisas que passaram pela minha cabeça. Não éramos casados oficialmente, mas estávamos morando juntos já fazia quase 2 anos. Contando com o tempo de namoro, já íamos para mais de 3 anos. Eu gostava dela, e não era pouco. Por isso, apesar daquele clima ruim, daqueles pensamentos, sabe, erráticos que tomaram conta da minha cabeça, no dia seguinte, procurei fazer de tudo para me acertar com ela. Levantei cedo, preparei um café da manhã, bem caprichado. Depois a chamei pra gente almoçar fora. Só que ela falou que não estava afim. E detalhe, também disse que não ia mexer com panela ali em casa. Que se eu quisesse comer, que fosse pra cozinha. Porque ela iria almoçar na casa da mãe. E quando falei que ia junto, ela me olhou feio. Como se eu estivesse cometendo um sacrilégio. Eu falei que eu vou almoçar na casa da minha mãe, Arnaldo. Não convidei você. Meu Deus, Joselene, mas o que tá vendo? Tá me tratando assim por quê? Por acaso eu te fiz alguma coisa? Ela nem respondeu. Me olhou daquele jeito assim, como se quisesse me devorar com o olhar. Eu fiz de tudo para me acertar com essa mulher. Para desfazer aquele clima ruim entre a gente. Mas sabe quando parece que nada do que você faz agrada? Ela não quis nem mesmo que eu a levasse lá na casa da minha sogra. Disse que preferia ir a pé mesmo. Assim ia pensando na vida. E ainda acrescentou: tô precisando refletir muito, Arnaldo. Tenho de tomar uma decisão muito séria, viu? Olha, eu escutei aquilo e já senti aquele frio na barriga. Com toda certeza. Sim, porque você é burro até certo ponto, né? Mas chegou uma hora que, com toda certeza, ela devia estar falando de nós. Do nosso relacionamento. E só de pensar nisso, que ela pudesse estar querendo se separar de mim, e tudo indicava que sim, eu comecei a desesperar. Meu Deus, isso não podia acontecer. Se perdesse essa mulher, o que seria de mim? Passei a tarde toda sentindo aquele aperto na garganta. Para minha surpresa, no entanto, à tarde, quando voltou, percebi que ele estava diferente.
me tratando até bem, como se nada tivesse acontecido. Havia trazido até uma marmita com comida para mim. Até isso ela fez. Uma marmita com almoço que tinham feito lá na casa da sua mãe. E até uma porção de sobremesa. Olha, eu fiquei tão aliviado quando ela falou aquilo, porque sabe quando você pressente um temporal e de repente o tempo melhora? E você imagina que, não, eu tava aqui pensando em coisa ruim, mas não é tão grave assim, tá tudo bem. Ela pediu até desculpa pra mim. Me perdoa de eu ter sido grosseiro com você, tá, Arnaldo? É que eu ando meio estressada. Você entende, né? Ó, trouxe comida pra você, só esquentar aí. Também um pedaço de torta. Até amor, a gente acabou fazendo depois. Na hora em que fomos deitar. E repito, tudo isso acabou me deixando mais tranquilo. Muito mais aliviado. Me fez até meio que esquecer aquele episódio do sábado. E toda aquela estranheza que vínhamos enfrentando ali dentro daquela casa. O problema foi que despertei de madrugada e ela não estava do meu lado na cama. Tudo bem, podia ter ido ao banheiro, à cozinha, sei lá, mas, sabe, por tudo aquilo que a gente estava vivendo, eu já comecei a ficar assustado. A luz do banheiro estava acesa. Só que assim que botei os pés no corredor, eu já escutei aquele ruído esquisito. Me aproximei um pouco mais, assim, pé por pé, e percebi que ele estava chorando. Sabe, soluço, respiração ofegante. Era um choro contido, mas por conta do silêncio, eu consegui escutar. Me aproximei da porta, já meio assustado, e bati. Tá tudo bem? Mas ela não respondeu. Apenas parou de soluçar. Eu insisti, até porque ela não tinha respondido nada, até que dali a pouco ela saiu pela porta. Os olhos naturalmente vermelhos. Perguntei. O que houve, Josinendo? Tá chorando por quê? Não é nada. Vamos dormir, vamos. Como assim não era nada? Mulher levanta da cama de madrugada, se tranca no banheiro, começa a chorar porque eu vi. E depois fala que não é nada. Tentei fazê-la se abrir comigo, até porque eu precisava descobrir o que estava acontecendo dentro da minha casa com a minha mulher. Mas quem disse que ela falou? Virou pro lado, fingiu que estava dormindo e não teve quem tirasse dela uma palavra sequer. Claro que eu não consegui mais pregar o olho, né? Principalmente porque notei que ela também não tinha conseguido dormir. O detalhe é que ela não quis se abrir comigo, contar o que estava acontecendo. No dia seguinte, voltou a ficar esquisita. Do mesmo jeito que andava naqueles últimos tempos. E assim permaneceu nos dias que se seguiram. Eu tentava conversar com ela, passar quando a pessoa se fecha, até que na quinta-feira, assim que cheguei do trabalho, ela estava me esperando para termos uma conversa. Palavras dela. Se bem que, na verdade, conversar era o que ela menos queria. Ela queria apenas me fazer uma comunicação. Falar da decisão que tinha tomado. E como eu já esperava, quando ela falou aquela frase, eu gelei. Olha, Arnaldo, eu até tentei, viu?
Deus é testemunha de que eu tentei. Só que não dá. Como assim, Josilene? Do que você está falando? Sabe, tem horas que a gente pergunta de tonto. Para ganhar tempo. Para ver se surge na cabeça, assim, uma ideia que possa evitar o que está prestes a acontecer. Só de olhar para ela, para aquela expressão, sabe, por seus olhos, eu já sabia que ele estava botando um fim no nosso casamento. Para dizer a verdade, já sabia fazia algum tempo, só pelo jeito como essa mulher andava me tratando. Eu podia até contar tudo o que fiz para tentar fazê-la mudar de ideia, para dar mais uma chance a nós dois. Só que ele estava com a decisão tomada. Ela não queria conversar. Queria apenas me comunicar da decisão que já tinha tomado. Iria embora daquela casa. Não só da casa, como da minha vida. Por incrível que pareça, ela já tinha arrumado até a mala de roupa. Disse que ia voltar para a casa da mãe, porque entre nós não dava mais, não tinha mais clima, não tinha mais jeito, que ela tinha tentado de tudo, mas não tinha conseguido. Chegou num instante, assim, num momento, em que se eu não fizesse aquela pergunta, eu acho que ia ter um troço. Você está saindo com outro cara? Ela meio que se assustou. Só que mais uma vez não quis responder. Me olhou assim em silêncio, depois olhou para baixo. Eu repeti a pergunta. Tem outro homem na parada? Nem Josilene, me fala pelo menos isso. Mais uma vez ela ficou em silêncio. Mais uma vez ela não abriu a boca. Vendo que não tinha mais jeito, eu ainda me dispus a levá-la até a casa da mãe. Assim, teria um tempo a mais para tentar convencê-la de algum modo. Eu também queria conversar com a mãe dela, ver se ela conseguia convencer a filha de que ela estava fazendo uma bobagem. Só que a Josilene não quis. Nem a carona ela aceitou. Disse que preferia chamar um carro de aplicativo. Foi um momento triste, doloroso demais. Pela janela, vi quando ela entrou no carro. Coincidência ou não, era um carro preto. Exatamente a mesma cor daquele carro, no qual ela estava saindo, naquele sábado, quando eu voltei para casa para pegar a mochila que eu tinha esquecido para o jogo. De repente, quando eu vi ela entrando naquele carro preto, me deu aquele estalo. Parecia o mesmo do outro dia. Claro que eu podia estar enganado, mas fiquei com a impressão, quase certeza, de que era o mesmo. Naquele dia, ela havia dito que era um carro de aplicativo. Só que se fosse o mesmo, convenhamos, que tremenda de uma coincidência. Me remoí, me torturei em pensamento, até que tempos depois, fui até a casa da minha sogra. Minha sogra. Minha ex-sogra. E não me perguntem por quê, mas não fiquei surpreso quando minha sogra, ou ex, sei lá, disse que minha ex-mulher não estava ali. Fiquei mortificado por dentro. Agora, se eu disser que fiquei surpreso, estaria mentindo. Olha, parecia até que eu já estava esperando por aquilo. Ela não tinha ido para a casa da mãe, coisa nenhuma. Devia ter ido para a casa do amante. E o amante devia ser o verme do motorista daquele maldito carro preto. O que mais eu podia pensar? Ela ficou em silêncio quando perguntei se tinha outro homem na jogada.
Não disse uma palavra. Depois olhou para o chão. Olha, eu fiquei num estado tão deplorável que só mesmo Deus para saber. Mandei mensagem para ela, sabe, xingando, chamando de mentirosa. Falei que sabia que ela não tinha ido para a casa da mãe, coisa nenhuma. Que devia estar na casa do amante. Mas ela nem se dignou a olhar a mensagem. Na verdade, falei tanta coisa que depois até me arrependi. Na hora da raiva, a gente parece que não pensa. E só depois se dá conta de que passou da conta. Tentei conversar com a mãe dela no dia seguinte. Mas apesar de dizer que não sabia onde a filha estava, disse que não podia fazer nada. Afinal de contas, a Josilene era uma mulher adulta, as escolhas eram dela, de modo que não podia obrigá-la a voltar para mim. Mesmo assim, não aceitei tão fácil a derrota. Comecei a pegar no pé da minha ex-mulher, a ligar, mandar mensagem, ir atrás dela no trabalho, tudo aquilo que um homem sensato não faz. Acabei descobrindo que aquele sujeito, aquele do carro preto, trabalhava com ela. Aí, é claro, matei a charada. Ele devia ser mesmo o amante dela. Descobri isso no dia em que fui tentar conversar com ela, na hora do almoço. Fiquei esperando ela sair da empresa, assim, a meia distância, quando vi os dois saindo juntos. Eu reconheci o sujeito na mesma hora. Era o mesmo do carro preto, apesar de eu tê-lo visto apenas uma única vez. E olha, não deu briga, não sei nem como. Ela ficou tão desesperada quando me viu, porque eu fui lá, me aproximei, fui encarar os dois. Ela chegou a jurar, de tão apavorada que ficou. Eu não tenho nada com ele, Arnaldo. O Lucas é só meu amigo, meu colega de serviço. E você quer que eu acredite nisso, Josilene? Por acaso está escrito aqui na minha testa que eu sou um otário? Bom, para você deve estar, né? A única coisa que você tem feito nos últimos tempos é me fazer de palhaço. Mas eu não sou palhaço não, viu? Eu não sou palhaço não. Você vai me pagar. Um dia, você vai pagar tudo que você está fazendo comigo. Eu não tenho nada com ele, pelo amor de Deus. Eu já falei que a gente é só colega de trabalho. Cego de despeito. Paranoico. Passei a seguir minha ex-mulher. Passei a investigá-la. Até que no fim, acabei descobrindo que era verdade mesmo. Como aliás eu já sabia. Ela estava sendo sincera quando disse que não tinha nada com aquele carro. Que os dois eram apenas amigos, colegas de trabalho. Na verdade, o que acabei descobrindo é que ela tinha algo com o irmão dele. Só que tinha um detalhe nessa história que me deixou ainda mais devastado. Esse infeliz com quem ela estava envolvida, além de tudo, era casado. E esse seu colega de trabalho ajudava nos encontros furtivos entre os dois. Olha, quando eu soube disso, eu quis morrer. Porque ela tinha me trocado por um cara que tinha esposa, um sujeito que tinha família, filhos inclusive. Deixou de ser a esposa, a primeira e única na minha vida, para ser a outra na vida daquele infame. Acabei armando a maior cena. Homem despeitado acaba perdendo completamente a vergonha na cara. Cheguei a ameaçar contar tudo para a esposa do cara. E também para a mãe da Josilene, que com certeza
Não devia saber que ela estava se metendo com um homem que tinha mulher. Só que no fim foi tudo da boca para fora. Até porque nada disso iria fazê-la voltar para mim. Pelo contrário, só ia afastá-la ainda mais. Porque ela falou na minha cara, sem piedade, que estava apaixonada pelo traste. Aquele sujeito que, olha, eu conheci o cara depois. Como diz naquela música antiga, nem um pedaço do meu braço valia. Olha, tem horas que eu pergunto, meu Deus, por que é que a minha vida virou esse mar de tristeza? Por que é que a minha mulher, qual o motivo que eu dei? Qual a razão pela me fazer tudo o que fez? Me abandonar, me tratar daquele jeito como vinha me tratando, me enganar pelas minhas costas, correr atrás de homem, enquanto eu ia jogar futebol, me divertir com os amigos. Que foi que eu fiz, meu Deus? Olha que desgosto. Nunca vou entender o que fiz para merecer uma coisa dessas. Será que não fui homem o suficiente para ela? Será que não lhe dei carinho? Não lhe dei amor? Ou será, meu Deus, desculpa a sinceridade? Sabe, porque chega uma hora que você é obrigado a falar o que sente. Não dá para só levar na cabeça. Ou será, meu Deus, que eu fiz tudo certo? Que eu fui um bom marido, que eu lhe dei o amor que ela precisava, mas que, no fundo, escolhi a mulher errada. A mulher que, em vez de carinho, quer mesmo, por destino, por vocação, correr atrás de homem na rua? Será?